Você fez algo incrível essa semana. Alguém te elogiou. E o que você disse? Ah, não foi nada. Qualquer um faria. Foi sorte. Você minimizou. Você diminuiu. Você jogou fora sua conquista como se fosse lixo. E acha que está sendo humilde. Acha que está sendo modesta. Mas não está. Você está treinando essa pessoa a te desrespeitar. Você está ensinando que pode te diminuir. Porque se você mesma faz isso, por que ela não faria? E não para aí. Você tem opinião forte sobre algo importante. Vai falar em reunião. E o que sai da sua boca? Eu acho que talvez, não sei. Pode ser que eu esteja errada, mas... Você enche de qualificadores. Você suaviza. Você pede desculpas por ter pensamento antes mesmo de expressá-lo. E acha que está sendo cuidadosa. Mas não está. Você está ensinando que sua voz não importa, que pode interromper você, que pode ignorar o que você diz. E tem mais. Você ocupa espaço legítimo. Você existe. E você pede desculpas. Desculpa incomodar, desculpa atrapalhar, desculpa por existir. E toda vez que você faz isso, toda vez que você se desculpa por simplesmente estar viva, você ensina, você treina, você autoriza. Você diz sem palavras, minha existência é inconveniente, você pode me tratar como estorvo, eu mesma me vejo assim. E aqui está a verdade que vai te destruir por dentro. Ninguém te ensinou a te diminuir. Você está ensinando outros a te diminuírem. Toda vez que você minimiza a conquista, você dá permissão. Toda vez que você suaviza a opinião, você autoriza desrespeito. Toda vez que você se faz menor, você estabelece padrão de como quer ser tratada. E padrão é: pode me tratar como menos, porque eu mesma me trato como menos. A maioria das mulheres vai passar vida inteira nesse ciclo. Vai se diminuir constantemente, vai minimizar tudo que faz, vai suavizar tudo que pensa, e vai reclamar que ninguém a respeita, que ninguém a valoriza, que ninguém a leva a sério, sem nunca perceber conexão, sem nunca entender que ela é professora. E mundo ao redor é aluno obediente. Ela ensina desrespeito, e mundo aprende perfeitamente. Mas você não precisa continuar esse padrão. Você pode parar de ser professora de autodepreciação. Pode parar de dar aulas de como te desvalorizar. Pode começar a ensinar respeito em vez de desrespeito. Não é confortável. Não é fácil. Vai contra tudo que te ensinaram sobre ser mulher aceitável. Mas é a única forma de ser tratada como você merece. Mulheres que são respeitadas não são mais talentosas. Não são mais sortudas. Elas apenas entenderam algo fundamental. Você treina as pessoas como te tratar. Se você se diminui, elas te diminuem. Se você se valoriza, elas te valorizam. Mundo é espelho brutal. Reflete de volta exatamente o que você mostra. E se você mostra autodepreciação, mundo devolve desrespeito. E é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a organizar sua semana e ser mais produtiva e disciplinada. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de absorver o que vem a seguir. Porque o próximo insight vai te mostrar exatamente quantas vezes você treinou desrespeito essa semana sem perceber. Agora responde com honestidade brutal que dói. Quantas vezes essa semana você minimizou algo que você fez bem? Quantas vezes você suavizou a opinião que você tinha certeza? Quantas vezes você pediu desculpas por ocupar espaço que era seu por direito? Conta. 5 vezes? 10? 20? Cada uma dessas vezes foi aula de como te desrespeitar. E você foi professora dedicada. Quantas vezes você viu alguém aceitar elogio naturalmente enquanto você precisava diminuir? Ela diz, obrigada e pronto. Você diz, obrigada, mas não foi nada. Foi sorte, foi trabalho em equipe, foi qualquer coisa menos você. E depois você se pergunta por que ela é promovida e você não. Por que ela é ouvida e você não. Porque ela é respeitada e você não.
Ela ensina respeito. Você ensina desvalorização. Quantas vezes você tinha algo importante para falar e você engoliu? Ou falou mais tão suavizado que perdeu todo o impacto? Eu acho, talvez, não tenho certeza, posso estar errada. Quantos qualificadores você usa antes de simplesmente dizer o que pensa? E depois você reclama que ninguém te escuta, que suas ideias são ignoradas, que você é invisível. Você construiu própria invisibilidade. Você ensinou como te ignorar. Você está fazendo isso neste exato momento. Tem algo que você quer dizer, algo que você quer fazer, algo que você quer ser. E você está se diminuindo. Está criando razões pelas quais não pode. Está se convencendo de que não é suficiente. Está treinando mais uma pessoa, você mesma, a te desrespeitar. E essa é pior de todas, porque quando você se desrespeita, você dá carta branca para o mundo fazer o mesmo. E se isso te incomodou, se isso te irritou, se isso te acordou, ótimo. Deixe seu like neste vídeo, não pela empatia, pela verdade que corta. Faça um trato. Se até o final você sentir que isso não expôs brutalmente como você está ensinando outros a te diminuírem, pode retirar o like. Mas comece agora reconhecendo que você é professora de desvalorização. Inscreva-se no canal. Isso ajuda o algoritmo a acordar outras mulheres que estão dando aulas de como serem desrespeitadas. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo enquanto treina mundo a te diminuir? Agora vamos dissecar cada forma que você está ensinando desrespeito. Porque o que vem agora vai revelar as 8 maneiras brutais que você está treinando pessoas a te tratarem como menos. As 8 aulas que você está dando sem perceber. E porque cada vez que você se diminui, você garante ser diminuída. Aula número 1 que você está dando. Minimizar conquistas ensina que você não merece reconhecimento. Você trabalhou meses, deu certo, alguém te parabeniza. E você? Ah, não foi nada, foi sorte. E acha que está sendo humilde. Mas humildade é reconhecer conquistas sem se gabar. Isso não é humildade. É autodepreciação. É dizer para a pessoa: não precisa me reconhecer. Eu mesma não reconheço o que faço. E ela aprende rápido. Na próxima vez, ela nem parabeniza tanto. Porque você já mostrou que não valoriza o que faz. Então por que ela valorizaria? E próxima vez, menos ainda. Até que ela para completamente de reconhecer qualquer coisa que você faz. Porque você ensinou que suas conquistas são irrelevantes. Você foi professora eficiente. Ela é aluna dedicada. Você se minimizou. Ela aprendeu a te minimizar. E tem algo mais cruel ainda. Quando você minimiza conquistas consistentemente, você treina pessoas a não te darem coisas importantes. Porque se até você não acha que o que faz importa, por que dariam algo que realmente importa? Então você fica presa em tarefas pequenas, em projetos irrelevantes, e reclama que nunca te dão oportunidade. Mas você ensinou que só serve para pequeno. Você criou própria prisão de mediocridade. Aula número 2 que você está dando. Suavizar opiniões ensina que sua voz não tem autoridade. Você pensa algo claramente, tem certeza. Mas quando fala, eu acho que talvez, possivelmente, pode ser que. Você mata a certeza. Você destrói a autoridade. Você ensina. Não precisa levar o que eu digo a sério. Eu mesma não tenho certeza. E as pessoas aprendem. Elas meio escutam. Prestam meia atenção. Porque você mostrou que o que você diz é tentativa, não posição. É sugestão fraca, não pensamento forte. Então elas tratam como tal. Desconsideram, ignoram, seguem em frente. Porque você ensinou que pode. Você suavizou até desaparecer. E depois reclama de invisibilidade que você mesma criou. E depois, horror dos horrores, alguém repete sua ideia 10 minutos depois com certeza. E todos acham brilhante. E você fica calada. Porque você ensinou que sua ideia não era tão importante. Você a apresentou com tamanha falta de convicção que ninguém registrou. Mas quando outra pessoa apresenta a mesma ideia com autoridade, mundo escuta. Porque ela não ensinou desvalorização. Ela ensinou confiança. Diferença não é ideia, é entrega. E sua entrega ensina desrespeito. Isso está fazendo sentido? Está doendo? Está incomodando? Comenta aqui.
porque vai ficar mais brutal. Aula número 3 que você está dando. Pedir desculpas por existir ensina que sua presença é inconveniente. Desculpa incomodar, desculpa atrapalhar, desculpa por respirar o mesmo ar. Você pede desculpas por ocupar espaço, por ter necessidades, por existir. E toda vez que faz isso você ensina: minha existência é problema. Você pode me tratar como estorvo. Eu concordo que não deveria estar aqui. E as pessoas concordam. Elas começam a te tratar como inconveniente, como se você realmente estivesse atrapalhando, como se realmente não devesse estar ali. Não porque são más, mas porque você ensinou. Você estabeleceu que sua presença precisa ser desculpada, que você é intrusão, não parte legítima. Então elas te tratam como intrusão. Você ensinou. Elas aprenderam. E você cria dinâmica onde é tolerada, não bem-vinda. Onde é permitida, não desejada. Onde existe por bondade alheia, não por direito próprio. E essa dinâmica te destrói lentamente. Te faz sentir menor. Te faz duvidar se merece estar onde está. E quanto mais você duvida, mais você pede desculpas. E quanto mais pede desculpas, mais é tratada como não deveria estar. Ciclo vicioso perfeito. Criado por você. Professora de própria exclusão. Aula número 4 que você está dando. Aceitar menos ensina que você não merece mais. Salário abaixo do mercado. Posição inferior à sua qualificação. Tratamento pior do que deveria. E você aceita. Calada, sem negociar, sem questionar, sem exigir. Porque acha que não pode pedir mais. Porque acha que deveria ser grata pelo que tem. E essa aceitação silenciosa ensina volume. Ensina que você se contenta com menos, que você não exige mais, que pode te dar migalhas, e elas fazem. Te dão o mínimo, porque você aceita o mínimo. Te oferecem menos, porque você não pede mais. Te tratam pior, porque você tolera pior. Você estabeleceu piso, e piso é subterrâneo. Você cavou o buraco e se colocou dentro, e agora reclama de estar enterrada, mas você pegou pá, você cavou, você ensinou que menos é aceitável para você. E quando você finalmente tenta pedir mais, reação é surpresa, choque, até indignação. Mas você sempre aceitou menos antes, por que agora quer mais? E você percebe, você treinou expectativa. Expectativa de que você se contenta com pouco. E mudar a expectativa que você criou é tratado como transgressão, como quebra de acordo. Acordo que você fez sozinha ao aceitar menos repetidamente. Aula número 5 que você está dando. Sacrificar-se constantemente. Ensina que suas necessidades não importam. Você coloca todo mundo na frente. Sempre. Você é a última prioridade. Sempre. Suas necessidades esperam. Sempre. E acha que está sendo boa pessoa. Está sendo generosa. Está sendo o que mulher deve ser. Mas não está sendo nada disso. Está ensinando que você não importa, que suas necessidades são opcionais, que pode te drenar até secar. E as pessoas aprendem. Elas usam você, te exploram, te drenam, não porque são ruins, mas porque você mostrou que é isso que você faz. Você se sacrifica. Então elas aceitam sacrifício. Você se esgota. Então elas aceitam esgotamento. Você desaparece para elas existirem. Então elas te deixam desaparecer. Você ensinou. Elas aprenderam. Sistema funcionando perfeitamente conforme você programou. E você acumula ressentimento. Porque no fundo você sabe. Você sabe que suas necessidades importam. Você sabe que não deveria ser sempre última. Você sabe que está sendo usada. Mas você continua ensinando que pode. Continua se sacrificando. E depois culpa pessoas por te tratarem exatamente como você ensinou que pode tratar. Você é professora. E depois reclama da lição que ensinou. Aula número 6 que você está dando. Justificar excessivamente ensina que suas decisões precisam aprovação. Alguém questiona a escolha sua. E você não defende simplesmente. Você justifica extensivamente. Lista razões. Explica cada detalhe. Como se precisasse provar que tinha direito de decidir. E essa justificação interminável ensina.
Minhas decisões estão abertas a julgamento, você pode questionar, você tem autoridade sobre minha vida. E as pessoas tomam a autoridade que você ofereceu. Elas questionam tudo, fiscalizam cada decisão, exigem explicações para cada escolha, porque você mostrou que suas decisões não são autônomas, que precisam passar por aprovação, que estão sujeitas a veto alheio. Você abriu porta. Elas entraram. E agora moram na sua vida tomando decisões que deveriam ser só suas. E você fica exausta de explicar, de justificar, de defender, e reclama que ninguém respeita sua autonomia. Mas você destruiu própria autonomia. Você a colocou em leilão cada vez que justificou excessivamente. Você ensinou que tem acesso irrestrito às suas decisões. Você deu chaves da sua vida. E agora reclama de invasão que você autorizou. Aula número 7 que você está dando. Comparar-se por baixo ensina que mediocridade é seu padrão. Pelo menos eu não sou como ela. Pelo menos eu faço melhor que aquela. Você se compara com quem está pior, com quem conquistou menos, e acha que está se protegendo, está mantendo autoestima, mas está ensinando que sua referência é baixa, que você se contenta com estar acima do pior, não com ser excelente, apenas com ser menos pior. E as pessoas ajustam expectativa. Elas não esperam excelência de você. Não esperam destaque. Esperam que você seja boa o suficiente para não ser péssima. Porque você mostrou que esse é seu padrão. Você mostrou que se compara com fundo, não com topo. Então, te tratam como meio, como mediana, como suficiente, mas nunca excepcional. Você ensinou mediocridade. Recebe tratamento medíocre. Aula número 8 que você está dando. Não defender espaço ensina que pode te invadir. Alguém te interrompe. Você para de falar. Alguém te corta. Você deixa. Alguém invade seu espaço. Você recua. E cada vez que você não defende espaço, cada vez que você permite invasão, cada vez que você recua, você ensina. Pode me interromper, pode me cortar, pode me invadir. Eu vou deixar. E as pessoas fazem, constantemente. Você é interrompida toda hora. Você é cortada sempre. Você é invadida repetidamente. E você culpa a falta de educação. Culpa desrespeito. Culpa mundo cruel. Mas você ensinou cada invasão. Cada interrupção que você aceitou foi autorização para a próxima. Você treinou invasão. E agora vive invadida. Professora de própria violação de espaço. Considere caso de uma mulher que deu todas essas 8 aulas perfeitamente. Minimizava tudo, suavizava tudo, pedia desculpas por tudo, aceitava menos. Sacrificava-se sempre, justificava excessivamente, comparava-se por baixo, nunca defendia espaço, e era desrespeitada sistematicamente, e ela culpava mundo, culpava pessoas más, culpava injustiça, até que alguém disse verdade brutal. Você ensinou isso. Cada desrespeito que você recebe, você autorizou. Cada diminuição, você treinou. Cada invasão, você permitiu. E ela ficou furiosa. Como ousavam culpar vítima? Mas depois, quando raiva passou, ela olhou honestamente e viu todas 8 aulas. Viu como era professora dedicada de própria desvalorização. E percebeu, ou ela para de ensinar, ou continua sendo tratada como ensina. Tá fazendo sentido? Está vendo todas as aulas que você está dando? Deixa o like se você está reconhecendo que é professora de desrespeito e não vítima inocente. Agora vou te revelar por que você faz isso. Por que você ensina outros a te diminuir. Não é acidente. Não é personalidade. É programação profunda. É condicionamento que você recebeu e nunca questionou até agora. Te ensinaram que mulher que se valoriza é arrogante, que ocupar espaço é egoísmo, que falar com autoridade é ser difícil, que pedir o que merece é ser exigente demais. Te ensinaram que virtude feminina é ser pequena, modesta, humilde, sacrificada, que mulher boa se diminui, que mulher aceitável não incomoda, que mulher amável ocupa menos espaço possível. E você internalizou. Profundamente. E agora executa automaticamente. Toda vez que você vai se valorizar, alarme dispara. Arrogante.
Toda vez que vai ocupar espaço, alarme dispara. Egoísta. Toda vez que vai falar com certeza, alarme dispara. Difícil. E você recua. Você se diminui. Você volta para pequena. Porque pequena é segura. Pequena é aceita. Pequena não ameaça. Mas aqui está a verdade devastadora. Quando você é pequena, você não é aceita. Você é tolerada. Quando você se diminui, você não é querida. Você é conveniente. Quando você não incomoda, você não é respeitada. Você é útil. E diferença entre ser respeitada e ser útil é abismo. Entre ser valorizada e ser conveniente é universo. Entre ser aceita e ser tolerada é vida inteira de diferença. E quanto mais você se diminui, mais você reforça a programação. Mais você confirma para si mesma que precisa ser pequena para ser aceita. Mais você treina não apenas outros, mas você mesma. Você se torna a melhor aluna de suas próprias aulas. Você acredita na desvalorização que ensina. Até esquecer que pode ser grande. Até esquecer que merece espaço. Até esquecer que tem direito de existir em tamanho real. Seu cérebro absorve o ambiente como uma esponja absorve água. Se você convive com pessoas que se diminuem, você se diminui. Se você convive com pessoas que se valorizam sem pedir desculpas, você aprende a se valorizar. Não é força de vontade. É contágio social. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a organizar sua semana para dar conta de todas as demandas. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo, mas guarde esse link. Você entra depois, porque o que vem agora vai te dar protocolo exato para parar de ensinar desrespeito. Mas antes do protocolo, preciso destruir 3 crenças que te mantêm ensinando desvalorização. 3 mentiras que você acredita sobre se diminuir. E enquanto acreditar nelas, você continua dando aulas de como te desrespeitar. Mentira número 1. Minimizar conquistas é humildade. Não é. Humildade é reconhecer conquista sem se gabar. É dizer obrigada quando te elogiam e seguir em frente. Minimizar não é humildade. É autodepreciação disfarçada de virtude. É rejeitar reconhecimento que você merece. É dizer que o que você faz não importa. Isso não é humilde. É destrutivo. Mentira número 2. Suavizar opiniões é ser diplomática. Não é. Diplomacia é expressar opinião forte de forma respeitosa. Não é enfraquecer opinião. Não é adicionar 1000 qualificadores. Não é pedir desculpas por pensar. Quando você suaviza até a opinião desaparecer, você não está sendo diplomática, está sendo invisível. E invisibilidade não é estratégia, é rendição. Mentira número 3. Mulheres que se valorizam são rejeitadas. Não são. Mulheres que se valorizam são respeitadas. Talvez não por pessoas que se beneficiavam delas pequenas. Talvez não por pessoas que exploravam autodepreciação delas, mas por pessoas que importam, por pessoas que reconhecem valor, por pessoas que respeitam respeito próprio. E essas são únicas pessoas que valem ter por perto. Se você acreditava nessas mentiras, se você usava elas para justificar se diminuir, comenta: parar. Quero ver quantas estão prontas para parar de dar aulas de desvalorização e começar a estabelecer respeito. Agora, o protocolo. Não são sugestões gentis. Não são dicas inspiradoras. É protocolo para parar de ensinar outros a te diminuir. Você segue ou continua sendo professora de desrespeito. Escolha é sua. Passo 1. Identifique seu padrão de diminuição. Não genericamente, especificamente. Você minimiza conquistas, suaviza opiniões, pede desculpas por existir, aceita menos, sacrifica-se constantemente, justifica excessivamente, compara-se por baixo, não defende espaço. Identifique qual ou quais são seus padrões, sem identificação específica, sem mudança possível. Passo 2. Interrompa no momento. Quando perceber que vai se diminuir, pare. No meio da frase. Não termine. Você está dizendo não foi nada, para. Você está dizendo eu acho que talvez, para.
Você está dizendo, desculpa incomodar. Para. Interrupção consciente quebra padrão automático. Sem interrupção, continua executando o programa de autodepreciação. Passo 3. Substitua por afirmação limpa. Não precisa ser grandiosa. Precisa ser honesta sem diminuição. Alguém elogia. Obrigada. Pronto. Sem mas, sem porém, sem minimização. Você tem opinião. Eu penso que. Pronto. Sem eu acho, sem talvez, sem qualificadores fracos. Você existe. Sem desculpas. Pronto. Simples afirmação de existência, sem pedido de perdão por estar viva. Passo 4. Aguente o desconforto. Vai ser desconfortável. Vai parecer errado. Alarmes vão disparar. Arrogante, egoísta, difícil. Aguente. Desconforto não é sinal de erro. É sinal de mudança. É sinal de que você está parando de executar programa antigo. É sinal de que está parando de ensinar desrespeito. Aguente até alarmes pararem. E param. Com repetição, param. Passo 5. Observe mudança em tratamento. Não imediata. Pessoas já aprenderam lições antigas, mas consistência ensina novo padrão. Quando você para de se diminuir consistentemente, quando você afirma sem diminuir repetidamente, pessoas começam a responder diferente. Começam a te interromper menos, a te respeitar mais, a te valorizar mais, porque você está ensinando novo currículo. E elas são alunas, aprendem o que você ensina. E isso não é mágica, é consequência direta. Você para de ensinar desrespeito, recebe menos desrespeito. Você começa a ensinar valor próprio, recebe mais respeito. Sistema é simples. Brutal, mas simples. Você é professora. Mundo é sala de aula. O que você ensina é o que acontece. Você conhece alguém que está ensinando o mundo a desrespeitá-la sem perceber? Compartilha. Porque a maioria vai viver vida inteira dando aulas de desvalorização e culpando alunos por aprenderem bem. Agora vou te contar o que realmente muda quando você para de se diminuir. O que acontece quando você para de ensinar desvalorização e começa a modelar valor próprio. Primeira mudança. Pessoas que se beneficiavam de você pequena desaparecem. E isso não é perda, é limpeza. Pessoas que precisavam de você diminuída não são suas pessoas. São parasitas. Pessoas verdadeiras te respeitam pequena ou grande. Pessoas falsas só te respeitam pequena porque pequena é conveniente. Quando você cresce, elas vão. E devem ir. Segunda mudança. Você atrai pessoas diferentes. Pessoas que se valorizam. Pessoas que não precisam que você seja pequena para elas se sentirem grandes. Pessoas que te respeitam em tamanho real. E essas pessoas mudam tudo. Relacionamentos baseados em respeito mútuo são completamente diferentes de relacionamentos baseados em você se diminuir para outro se sentir superior. Terceira mudança, oportunidades mudam de qualidade. Você não é mais considerada para projetos pequenos, para posições inferiores, para o que ninguém quer. Você começa a ser considerada para coisas importantes, porque você parou de ensinar que só serve para pequeno. Você parou de minimizar capacidades. Você parou de suavizar competências. Mundo vê o que você mostra. Você mostra valor. Mundo reconhece. Quarta mudança. Você se respeita mais. Porque respeito próprio não é apenas pensamento. É ação. É como você se trata. E quando você para de se diminuir, quando você para de se minimizar, quando você se valoriza em público, você está se tratando com respeito. E isso muda como você se vê. Muda como você se sente. Muda como você existe. Você se torna a pessoa que respeita a si mesma. E isso é transformação real. Quinta mudança. Você quebra ciclo para a próxima geração. Se você tem filhas, sobrinhas, meninas que observam, você para de modelar autodepreciação. Para de ensinar que mulher deve ser pequena. Para de mostrar que minimizar é virtude. E você mostra a alternativa. Mostra que mulher pode ocupar espaço, pode se valorizar, pode existir em tamanho completo. E você muda não apenas sua vida, muda o futuro delas. Se você ainda não se inscreveu, faça agora. Porque esse canal não é para se sentir confortável.
é para acordar, para parar de ensinar desrespeito, para começar a viver em tamanho real. E vou te contar custo brutal de continuar se diminuindo. Custo que você paga todo dia, que se acumula, que te destrói lentamente. Primeiro custo, você treina a próxima geração. Cada menina que te vê se diminuir aprende que mulher deve ser pequena. Cada mulher jovem que te escuta minimizar conquistas aprende a minimizar próprias. Cada pessoa que te observa pedir desculpas por existir aprende que existência feminina precisa ser justificada. Você não ensina apenas como te tratar. Ensina como elas devem se tratar. Ciclo perpétua. Geração após geração de mulheres ensinando o mundo a desrespeitá-las. E você é elo dessa corrente. Segundo custo, você desperdiça potencial real. Porque quando você se diminui consistentemente, você não apenas ensina outros. Você convence a si mesma. Você começa a acreditar minimizações que repete. Começa a duvidar de capacidades que suaviza. Começa a ver a si mesma como pequena de verdade. E então não tenta coisas grandes, não arrisca em coisas importantes, não se candidata a coisas desafiadoras, porque você se convenceu através de repetição que é pequena. Você virou melhor aluna de suas próprias aulas de desvalorização. Terceiro custo, você acumula ressentimento tóxico. Porque no fundo você sabe que merece mais. Você sabe que conquistas suas importam. Você sabe que opiniões suas valem. Mas você continua se diminuindo. E diferença entre o que você sabe que merece e como você se trata cria ressentimento. Contra você, contra outros, contra o mundo. Ressentimento que te corrói, te amarga, te destrói de dentro para fora. Quarto custo, você morre sem ter ocupado espaço. Você passa a vida inteira pequena, minimizando, suavizando, pedindo desculpas por respirar. E no final, quando está morrendo de verdade, você olha para trás e vê vida de autodepreciação, vida de ensinar outros a te desrespeitar, vida de ser tratada como menos por escolha própria. E você percebe, você poderia ter sido grande, poderia ter ocupado espaço, poderia ter existido em tamanho real, mas escolheu ser pequena, e agora acabou, e não tem volta. E você morre com lista de arrependimentos começando com eu poderia ter me valorizado. O que te atingiu mais brutalmente? Comenta qual aula você está dando. Qual mentira você acreditava? Qual custo você está pagando por continuar se diminuindo? Se você continua se diminuindo, veja seu futuro. Daqui 1 ano, mesmo as pessoas te desrespeitando porque você continua ensinando desrespeito. Daqui 5 anos, meia década sendo tratada como menos porque você treina tratamento de menos. Daqui 10 anos, década de autodepreciação, década ensinando o mundo a te diminuir, década sendo tratada exatamente como você ensina, e você não recupera tempo perdido sendo professora de desvalorização. Mas, se você para hoje, se você interrompe próxima minimização, se você substitui por afirmação limpa, se você aguenta desconforto de não se diminuir, daqui 6 meses, tratamento que você recebe muda. Porque currículo que você ensina mudou. Daqui 1 ano você olha para trás e não reconhece pessoa que ensinava outros a desrespeitá-la. Porque você virou professora diferente. Professora de respeito próprio. Maioria nunca muda. Sabe por quê? Porque mudar exige admitir que você foi professora de próprio desrespeito. Exige assumir responsabilidade por tratamento que recebe. Exige reconhecer que você ensinou cada diminuição. E maioria prefere ser vítima. Prefere culpar outros. Prefere não ver que é professora eficiente de própria desvalorização. E aqui estão sinais brutais de que você está sendo tratada exatamente como ensinou. Sinais de que suas aulas foram bem-sucedidas. Sinais de que você treinou desrespeito perfeitamente. Sinal 1. Pessoas interrompem você e você para. Você está falando, alguém corta, e você para de falar imediatamente, não retoma a palavra, não termina pensamento, porque você ensinou que pode interromper. Toda vez que você aceitou interrupção silenciosamente, toda vez que você não terminou o que estava dizendo, toda vez que você cedeu palavra sem lutar,
Você deu aula de interrupção. E elas aprenderam perfeitamente. E agora você vive interrompida, constantemente, e reclama de falta de educação. Mas não é falta de educação. É educação que você deu. Você ensinou que sua voz é secundária, que pode ser sobreposta, que o que você diz pode esperar. Elas não são rudes. Elas são alunas obedientes aplicando lição que você ensinou. Sinal 2. Suas ideias são atribuídas a outros. Você fala algo em reunião. Silêncio. 10 minutos depois, alguém repete mesma coisa. Todos acham brilhante. E você fica calada. Porque você ensinou que suas ideias não têm autoria. Toda vez que você não reivindicou crédito, toda vez que você deixou outro levar reconhecimento, toda vez que você aceitou ser apagada, você deu aula de invisibilidade. E elas dominaram matéria. E agora você vive apagada. Suas contribuições desaparecem. Seu trabalho vira trabalho de outro. Sua ideia se torna ideia alheia. E você culpa a injustiça. Mas não é injustiça. É justiça perfeita. Você ensinou que pode roubar suas ideias sem consequência. Você treinou apagamento. Está sendo tratada como treinou. Sinal 3. Ninguém pede sua opinião em decisões importantes. Planejam sem você. Decidem sem você. Executam sem você. E você só fica sabendo depois, porque você ensinou que sua opinião não importa. Toda vez que você suavizou a opinião até desaparecer, toda vez que você qualificou tanto que perdeu o significado, toda vez que você mostrou insegurança no que pensa, você deu aula de irrelevância. E tiraram nota máxima. E agora você vive excluída. De decisões que te afetam, de planos que te envolvem, de escolhas que te impactam. E você reclama de exclusão. Mas não é exclusão maliciosa. É exclusão lógica. Se sua opinião não importa, por que consultar? Você ensinou que pode decidir sem você. Está sendo tratada conforme currículo que estabeleceu. Sinal 4. Você é sempre última escolha. Para projetos importantes, para oportunidades boas, para qualquer coisa que realmente importa. Você fica com sobras, com o que ninguém quer, com o que não tem relevância. Porque você ensinou que não é primeira escolha. Toda vez que você minimizou capacidades, toda vez que você atribuiu sucesso à sorte, toda vez que você mostrou que não acredita em você mesma, você deu aula de mediocridade. E elas absorveram completamente. E agora você vive com o resto, com migalhas, com o que sobra. E você reclama de falta de oportunidade. Mas oportunidade existe, apenas não chega para você. Porque você ensinou que não é digna de oportunidade real. Você treinou expectativa baixa. E expectativa baixa produz tratamento baixo. Sistema funcionando conforme você programou. Sinal 5. Pessoas esperam que você se sacrifique sempre, em qualquer situação, por qualquer motivo, para qualquer pessoa. E ficam surpresas quando você não faz. Porque você ensinou que sacrifício é quem você é. Toda vez que você se colocou por último, toda vez que você priorizou todos exceto você, toda vez que você se esgotou sem reclamar, você deu aula de exploração aceitável. E elas se tornaram exploradoras experientes. E agora você vive explorada, drenada, usada, e você reclama de ser tratada como capacho. Mas você colocou a si mesma no chão. Você se deitou, você ensinou que pode pisar, e agora reclama de pegadas. Você foi professora. Elas foram alunas, sistema perfeito, trágico, mas perfeito. Sinal 6. Quando você finalmente estabelece limite, reação é revolta. Como você ousa? Você sempre aceitou antes. Por que mudou agora? Você está sendo difícil. Você não é mais você mesma, e você percebe verdade devastadora. Você ensinou tão bem a ausência de limites, que estabelecer limite é tratado como traição. Como quebra de contrato. Contrato que você escreveu sozinha ao aceitar tudo sempre. E esse é sinal mais brutal de todos. Porque revela que você não apenas ensinou desrespeito. Você ensinou tão profundamente que mudança é vista como ofensa. Você foi professora tão eficiente que alunos sentem direito adquirido. Direito de te desrespeitar. Direito que você deu através de anos de aulas consistentes de autodepreciação. E agora vou te dar teste definitivo. Teste que revela sem dúvida se você está ensinando desrespeito ou se é realmente vítima inocente.
Teste brutal que não mente. Teste. Observe próximos 3 dias. Conte quantas vezes você se diminui. Quantas vezes minimiza. Quantas vezes suaviza. Quantas vezes pede desculpas por existir. Quantas vezes aceita menos. Quantas vezes se sacrifica. Quantas vezes justifica excessivamente. Quantas vezes compara por baixo. Quantas vezes não defende espaço. Conte. Se número é 0 ou 1, você pode não ser professora. Pode ser genuinamente desrespeitada sem ensinar. Mas se número é 5, 10, 20, você é professora. Professora ativa, dando aulas múltiplas por dia, treinando desrespeito constantemente. E tratamento que você recebe não é injustiça, é consequência direta de ensino que você oferece. E teste tem segunda parte. Para cada vez que você se diminuiu nesses 3 dias, observe a reação da pessoa. Ela te respeitou mais ou menos depois? Ela te valorizou mais ou menos? Ela te tratou melhor ou pior? Se resposta é menos e pior, você acabou de ver causa e efeito em tempo real. Você se diminuiu. Ela aprendeu. Ela te tratou como você ensinou. E se você fez teste e resultado mostra que você é professora, você tem escolha agora. Continuar ensinando ou parar. Continuar sendo desrespeitada por ensino próprio ou começar a ensinar respeito. E escolha precisa ser feita hoje. Porque cada dia que passa é mais um dia de aulas de desvalorização. Mais um dia treinando o mundo a te desrespeitar. E tem algo mais que preciso te dizer sobre urgência de parar agora. Não depois. Agora. Porque quanto mais tempo você ensina desrespeito, mais profundo padrão fica gravado. Em você. E nos outros. Você treina hábito. Nelas. E em você mesma. E hábito de anos é mais difícil de quebrar que hábito de dias. Se você ensina desrespeito há 10 anos, você tem década de aulas para desfazer. Década de programação para reverter. Década de expectativas para mudar. E isso é possível. Mas é 10 anos mais difícil que se você parar hoje. Que se você der última aula de desvalorização hoje e começar amanhã currículo novo de respeito próprio. E tem outra urgência. Você está envelhecendo. Cada ano que passa é ano que você desperdiça sendo professora de desrespeito. É ano que você poderia estar sendo respeitada, mas escolhe ser diminuída. É ano que não volta. E no final, quando você estiver velha, você não vai ter década de ser respeitada. Você vai ter vida inteira de ter ensinado o mundo a te desrespeitar. E vai morrer assim, desrespeitada. Por escolha, por ensino, por ser professora dedicada de própria desvalorização. E deixa eu te fazer pergunta final. Pergunta que resume tudo. Pergunta que não tem resposta fácil. Se você morresse amanhã, você morreria tendo ensinado respeito ou desrespeito? Você seria lembrada como mulher que se valorizava ou como mulher que se diminuía? Você deixaria legado de ocupar espaço ou de pedir desculpas por existir? Se resposta te incomoda, se resposta te envergonha, se resposta revela que você é professora de desrespeito, você pode mudar isso. Hoje. Não é tarde enquanto você está viva. Não é impossível enquanto você pode escolher. Não é perdido enquanto você pode começar de novo. Mas precisa ser agora, não depois. Não quando você se sentir pronta, agora, com desconforto, com medo, com insegurança. Mas agora. E deixa eu te contar o que realmente acontece quando você para de ser professora de desrespeito. Quando você dá última aula de desvalorização. Quando você começa a ensinar respeito próprio. Não em teoria. Na prática. No dia a dia. No mundo real. Primeira transformação. Você para de atrair pessoas que exploram. Pessoas que se beneficiavam de você diminuída começam a se afastar. E isso dói no começo. Porque você pensa que está perdendo relacionamentos. Mas não está. Você está perdendo explorações disfarçadas de relacionamentos. Está perdendo pessoas que só te queriam pequena. Que precisavam de você diminuída para se sentirem superiores. E essas pessoas não são perda. São limpeza. E no lugar delas, espaço se abre.
espaço para pessoas diferentes, pessoas que te respeitam em tamanho real, pessoas que não precisam que você seja pequena, pessoas que valorizam você valorizada. E esses relacionamentos são completamente diferentes. São baseados em respeito mútuo, não em sua autodepreciação. E você descobre como o relacionamento deveria ser. E percebe quanto tempo perdeu com exploradores. Segunda transformação. Você começa a se escutar. Porque quando você para de suavizar, quando você para de qualificar excessivamente, quando você fala com clareza, você escuta a si mesma. Você ouve suas próprias opiniões pela primeira vez. Opiniões claras, não encobertas em talvez e pode ser. E você descobre que tem pensamentos fortes, que tem posições claras, que tem voz poderosa. Estava apenas sufocada sob camadas de autodepreciação. E você começa a confiar em você mesma. Porque quando você afirma sem diminuir, quando você se posiciona com clareza, quando você se valoriza sem desculpas, você está dizendo para si mesma: eu confio no que penso, eu confio no que faço, eu confio em quem sou. E essa confiança muda tudo. Muda como você decide, como você age, como você existe. Terceira transformação. Oportunidades mudam completamente de categoria. Você não é mais considerada para coisas pequenas, para posições inferiores, para o que ninguém quer, porque você parou de ensinar que é pequena. Você parou de minimizar capacidades. Você parou de atribuir sucessos à sorte. Você começou a assumir autoria, a reivindicar espaço, a ocupar lugar que sempre foi seu. E mundo responde. Porque mundo sempre responde ao que você ensina. Você ensinava que era pequena, recebia oportunidades pequenas. Você ensina que é capaz, recebe oportunidades grandes. Sistema sempre foi o mesmo. Você que mudou o currículo. E currículo novo produz resultados novos. Quarta transformação. Você para de acumular ressentimento. Porque ressentimento vinha de diferença entre o que você sabia que merecia e como você se tratava. Você sabia que merecia respeito, mas se diminuía. Você sabia que merecia reconhecimento, mas minimizava conquistas. Você sabia que merecia ser ouvida, mas suavizava até desaparecer. Essa diferença criava ressentimento tóxico que te corroía. Mas quando você para de se diminuir, quando você se trata como merece, diferença desaparece. Você merece respeito e se respeita. Você merece reconhecimento e aceita reconhecimento. Você merece ser ouvida e fala com clareza. Alinhamento interno. Paz interior. Não porque vida ficou perfeita, mas porque você parou de trair a si mesma. Quinta transformação. Você se torna modelo diferente. Para filhas, sobrinhas, meninas ao redor. Você para de modelar autodepreciação. Para de mostrar que mulher deve ser pequena. Para de ensinar que minimizar é virtude feminina. E você mostra a alternativa viva. Mulher que se valoriza, mulher que ocupa espaço, mulher que existe em tamanho completo. E você quebra ciclo, para elas e para gerações que virão. E essas transformações não são instantâneas. São progressivas. Primeira semana parando de se diminuir, você sente desconforto. Primeiro mês, desconforto diminui. Terceiro mês, você percebe primeiras mudanças em tratamento. Sexto mês, transformação é visível. 1 ano, você não reconhece pessoa que ensinava mundo a desrespeitá-la. Porque você é professora diferente agora. Professora de respeito próprio. E deixa eu te dar verdade final. Verdade que resume tudo que você precisa entender sobre ensinar outros a te diminuírem. Verdade que vai definir se você muda ou continua. Você é professora. Quer queira, quer não. Quer saiba, quer não. Você ensina. Todo dia. Toda interação. Toda palavra. Você está ensinando como te tratar. Questão não é se você ensina. Questão é o que você ensina. Você ensina desrespeito ou respeito? Você ensina desvalorização ou valorização? Você ensina que pode te diminuir ou que deve te respeitar? E mundo sempre foi e sempre será aluno. Mundo aprende o que você ensina, sem questionar, sem julgar. Apenas aprende e aplica.
Se você ensina que pode te interromper, mundo te interrompe. Se você ensina que suas ideias não importam, mundo ignora suas ideias. Se você ensina que pode te explorar, mundo te explora. Mundo não é cruel. Mundo é obediente. Obediente ao currículo que você estabelece. E você pode reclamar de mundo. Pode culpar pessoas. Pode dizer que é injustiça. Mas até você reconhecer que é professora, que está ensinando, que currículo que você oferece é currículo que mundo aprende, nada muda. Porque você continua dando mesmas aulas, esperando resultados diferentes, e não vem, porque ensino não mudou. Então, escolha final é essa. Você continua sendo professora de desrespeito ou vira professora de respeito? Você continua ensinando o mundo a te diminuir ou ensina o mundo a te valorizar? Você continua dando aulas de autodepreciação ou começa currículo de respeito próprio? E escolha precisa ser feita agora. Neste momento. Depois de terminar esse vídeo. Próxima interação que você tiver. Próxima vez que alguém te elogiar. Próxima vez que você for expressar opinião. Próxima vez que você for ocupar espaço. Você vai se diminuir ou vai se afirmar? Vai ensinar desrespeito ou respeito? Vai ser professora de desvalorização ou valorização? Porque essa escolha única, nessa próxima interação, vai definir qual professora você é. E próxima escolha depois dessa. E próxima. Até que escolhas se acumulam. Até que padrão se forma. Até que você vira professora de respeito. Não por ter decidido uma vez, por ter decidido 1000 vezes, por ter escolhido repetidamente, por ter ensinado consistentemente. Você pode ser vítima, pode continuar se diminuindo, pode continuar ensinando o mundo a te diminuir, pode viver vida inteira sendo pequena e culpando outros por te tratarem como pequena. Ninguém vai te forçar a parar. Autodepreciação é socialmente aceita, é até encorajada. Então você pode morrer sendo professora de desrespeito. E mundo vai ser aluno obediente até fim. Mas se você está exausta de ser diminuída, se você quer ser tratada como importa, se você está pronta para parar de ensinar desvalorização, você para. Hoje. Próxima vez que for se diminuir, para. Interrompe. Substitui. Aguenta desconforto. E repete. 1000 vezes. Até que não diminuir, vira padrão. Até que valorizar, vira automático. Até que ensinar respeito, vira quem você é. Aqui está a escolha final. Continuar sendo professora de desrespeito ou parar. Continuar ensinando o mundo a te diminuir ou começar a ensinar valor próprio. Continuar pequena por escolha ou existir em tamanho real. E escolha é agora, porque amanhã você vai ter mesma escolha. E depois de amanhã. E você pode adiar até morrer. Pequena. Ensinando o mundo a te tratar como pequena. Ou pode parar hoje. Se isso te acordou, deixa o like. Se isso te confrontou, comenta. Se isso te libertou, compartilha com quem está ensinando o mundo a desrespeitá-la. Agora você sabe. Toda vez que você se diminui, você ensina outros a te diminuírem. Cada minimização é aula. Cada suavização é lição. Cada desculpa por existir é autorização para te tratar como inconveniente. Você é professora. Mundo é sala de aula. O que você ensina é o que você recebe de volta. Deixa nos comentários qual padrão você vai interromper. Qual aula você vai parar de dar. Quando você vai parar de ensinar desrespeito. Compartilha com quem precisa acordar para a própria autodepreciação. Inscreva-se se quer parar de ser professora de desvalorização. Vídeo na tela em segundos. Não é sugestão, é continuação. É próximo passo de parar de ensinar outros a te diminuírem. Porque você não nasceu para ser pequena. Você não veio ao mundo para ensinar outros a te desrespeitar. Você não existe para minimizar própria existência. E cada vez que você se diminui, você trai quem você deveria ser. Você ensina o mundo a trair você também. A escolha sempre foi sua. E sempre será. Mas tempo de ser professora de desrespeito acabou.